Não. 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 Ah, achei. Ah, você tá por aí? Quanto tempo você tá aí, hein? Pô, então chega mais, porque mais uma reportagem está começando. E nessa aqui a gente vai falar tudo sobre a nata do universo geek, que são os quadrinhos. Eu sou Gabriel Bastella e está começando mais um Repórter Stakeholder. São Paulo é um universo. São muitos mundos dentro de uma cidade. Uma das engrenagens da economia de São Paulo é a economia criativa. São produtos ou serviços com valor simbólico embutido. Uma ferramenta para a economia real. A gente aqui da Oi Cosplay olha para essa economia criativa do nosso jeito, através da cultura geek. Criamos uma série de reportagens sobre quem são os pilares desta economia na metrópole. O Repórter Stakeholder. Uma paixão que vem se reinventando com o passar dos anos. As histórias em quadrinhos, ou também conhecida como HQs, são a prova máxima em que a imaginação leva o leitor a se permitir e se tornar no herói em que tanto admira. Quando eu tinha lá pelos 9, 10 anos de idade, eu passei numa banca de jornal e eu vi um formatinho, estilo esse aqui, ó. Sabe, formatinhos da década de 90 e tal. E esse formatinho era um título que era Super-Homem, Batman e Aquaman tentando solucionar um crime. E então o meu primeiro quadrinho da minha mente, assim, afetivamente falando, já foi um crossover. A partir dos 9, 10 anos eu já trabalhava com meu pai, ganhava uma mesadinha, né, como salário, e boa parte acabava sendo direcionada para quadrinhos. Quando eu comecei a trabalhar fora, então a parte do meu salário era para quadrinhos. Então sempre foi uma coisa muito importante para mim, assim, muito antes de eu pensar que um dia eu ia trabalhar produzindo quadrinhos, escrevendo sobre quadrinhos. Quando o leitor entra nesse universo, ele é capaz de soltar teias, voar, ter uma armadura e até mesmo ser um deus. Conseguiu transformar no que era considerado esquisito e chato em sinônimo de ser legal e popular. O fato é que o nerd e o geek de hoje são diferentes dos de ontem. De que começou, virou moda agora ser nerd e ser geek, que antes não era. Tem umas histórias de terror que o pessoal conta, né? Chegava com um gibi na escola, sofria bullying, né? Que era uma palavra que nem tinha na minha época, bullying, né? Não nesse sentido que tem hoje mundialmente, né? Então, que o cara sofria bullying porque lia quadrinho, o pessoal tirava barato. Um estudo recente realizado pela Omelette Company e pela Mind Miners, em 2020, mostrou que o perfil dos leitores vem mudando com o passar do tempo. Segundo a pesquisa, 67% das pessoas que leem quadrinhos são homens e 37% são mulheres. 30% dos que consomem pertencem às classes A e B e 28% à classe C. E para quem ainda tem a imagem do geek de ser um magrelo inocente, frágil e com óculos de garrafa, está enganado. A pesquisa indica que 54% praticam exercícios físicos e 79% se alimentam de maneira adequada. Né? E isso é muito interessante. Na minha época não existia a terminologia geek. Se você falava que era especialista em alguma coisa, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, eu sei tudo, é capaz de se apanhar na rua, né? Porque os moleques só queriam saber de jogar bola. Menina em história em quadrinhos até a década de 90, eu desconheço. Eu nunca tive contato com uma menina que gostava de alguma coisa relacionada ao que eu gostava. Até álbum de figurinha. Álbum de figurinha era coisa geek da época, né? Figurinha de futebol, de várias outras coisas, de videogame e tal. Mas é muito interessante você pensar isso, que o acesso à informação democratizou a terminologia geek. Na época, meu amigo, nada. Falava que gostava de determinada coisa, você era motivo de chacota. E agora não, é uma coisa que você fala abertamente para pessoas. Você fala, pô, você viu aquela série, você viu aquele filme? Você pode ver até que nos filmes agora só tem filme super-herói. Eu curto muito, mas chega uma hora que até fala, pô, vamos fazer uns filmes diferentes aí pra ajudar a gente também, né? Pra mudar um pouco dessa casinha. Mas a tendência é só aumentar. Um dos motivos dos quadrinhos ganharem mais leitores vem muito das telonas do cinema. Superproduções como os da Marvel e da DC Comics trouxeram uma nova leva de leitores, atiçando neles a curiosidade de conhecer um pouco mais dos heróis. O grande público, tá? O público mainstream mesmo, começou a se interessar mais por quadrinhos desde 2008 ali, quando começou... quando surgiu o Homem de Ferro, por exemplo, da Marvel. O sucesso, talvez nem tanto o sucesso do Homem de Ferro
Homem de Ferro 2, Capitão América e Thor, que foram os filmes que vieram depois. Mas os Vingadores em si, ou o filme dos Vingadores, basicamente em 2012 ali, criou todo esse afã de interesse pro material da Marvel. Eu notei que foi ali que o pessoal, uma coisa bombou mesmo, né? Foi um filme, uma baita bilheteria, e que daí puxou, né? Os filmes anteriores se tornaram mais atraentes para o público, o pessoal começou a ir atrás, que é um filme, realmente é um filme muito bacana, muito divertido. Então se você vê aquilo, você fala, nossa, será que quadrinho é tão divertido assim, né? É tão legal e bacana. E realmente muitos quadrinhos de super-heróis são legais assim, ou até mais legais. A fidelidade dos fãs com o material impresso vem atravessando gerações, e disso ninguém duvida, mas como continuar colecionando quadrinhos em tempos de pandemia? Há um ano, nos encontramos na mesma situação desde que o governo do estado de São Paulo, pela primeira vez, decretou o fechamento dos comércios. Decisão que foi imposta novamente para a população da cidade devido ao aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus, colocando o estado inteiro na fase vermelha. Segundo os dados do governo, somente no mês de março foram registradas cerca de 15 mil mortes pelo vírus e atualmente o estado apresenta cerca de 88% das UTIs ocupadas. Praças, parques e comércios de rua, todos estarão fechados até que tenha uma diminuição no número de óbitos e de contágio pelo Covid-19. A decisão se tornou um dilema que dividiu a população que não encontra outros meios para se sustentar a não ser sair de casa. O varejo de livros é um dos que procuram soluções para manter o negócio em pé. Não é de hoje que esse tipo de comércio vem enfrentando dificuldades. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Comércios de Bens e Serviços, desde 2010, o número de livrarias vem diminuindo no decorrer dos anos. No início da última década, eram cerca de 72 mil comércios no país. Já em 2019, o número caiu para cerca de 31 mil. Mas como é possível para os vendedores ganharem dinheiro com as lojas fechadas? Tudo é uma questão de se reinventar e se adaptar. O professor de administração da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, explicou maneiras de como driblar essa situação que afetou muitos comerciantes. Principalmente para quem apostar em vendas virtuais, né? Tá certo? E acho que um pouquinho de propaganda mostrando o quanto é importante nesse momento, a gente se distrai um pouco. Agora, cada vez a gente vê que tem cada vez mais pessoas, né, interessadas nesse mundo das histórias em quadrinhos, você vê. E é um setor que tem potencial, porque ele, como eu falei, ele engloba toda essa questão dos quadrinhos, mais o entorno dos vídeos, tal, tudo mais, mas eu acho que tem que ser, né, o comerciante, né, o varejista, ele tem que apostar aí numa plataforma online, né, porque as pessoas estão saindo muito pouco para comprar essas coisas, tal, tudo mais. Não só isso, para comprar várias coisas. Né? Quando foi a última vez que você entrou numa loja para comprar uma roupa? Assim, né? Em 2020, cerca de 36% das vendas aconteceram pelo site das lojas, 18% pelo WhatsApp e 9% pelo telefone. A mesma indica que houve um crescimento de 68% em vendas online no ano passado comparado com 2019, sendo que 150 mil lojas utilizaram este meio para realizar as vendas. A pandemia pegou todo mundo aí por trás, na rasteira, especialmente o mercado amador, que é a galera que fazia o gibi por conta própria e fazia vaquinha. Tem muito disso, tem feira sobre isso, né? O Sesc faz muito feiras da galera amadora. E o que acontece? Essa galera sumiu. Isso é muito importante falar. Na pandemia essa galera sumiu porque não tinha evento para o cara publicar, não tinha evento para ele comprar a barraca para vender o seu produto, e isso é muito importante. Eu acho que sofreu bastante, o cinema segurou as estreias e os gibis também seguraram as estreias. A pandemia foi muito boa, na verdade. A Amazon ganhou uma grana vendendo livro, o pessoal está trancado em casa. Não tem cinema. Outros comércios online também. Venderam muito livro físico e quadrinho físico nesse período da pandemia, porque o cara tá preso em casa, o que ele vai consumir? Quem gosta de ler, que até visita livrarias ou visita outros lugares, não podia sair, não tinha livraria aberta, mas o hábito de consumir, né, de querer comprar livro, não é impedido por isso. Então a Amazon vendeu muito, cara. A Amazon, por exemplo, vendeu muito quadrinho, muito livro nesse período. A principal loja do ramo de quadrinhos da capital também sentiu os efeitos da pandemia.
A loja Comics, que está em atividade desde o início dos anos 2000, é o lugar mais conhecido onde muitos colecionadores vêm comprar gibis e outros produtos geeks. O dono da loja, Ricardo Jorge, nos apresentou o estabelecimento para conhecermos um pouco mais de um dos principais acervos de histórias em quadrinhos da cidade. A Comics começou em 1986, ela era uma banca de jornal, né? Porque o conceito ainda de comic shop ainda era bem precário na época. E aí a gente tinha uma banca na Alameda Lorena, e a gente queria montar uma comic shop, só que precisava de começar com a banca. E criamos então uma diferenciação das outras bancas, e ela foi especializada, tiramos jornais, tiramos revistas, e ela só tinha quadrinhos, e fomos procurar a diferenciação. A gente tinha no Brasil um delay muito grande entre tipo os heróis que eram publicados no Brasil, eles tinham um delay de 5 anos, né? E com isso a gente procurou uma importadora, a KDV, entrou no mercado, e a gente começou a fazer um trabalho, e aí a gente pegou e foi montando a loja até 2000, que a gente veio para esse imóvel. A gente fez a reforma na loja, e com isso a gente basicamente ela foi mudando aos poucos esse ano, né? Ela primeiro era só aqui nesse primeiro andar, no térreo, e aí conforme o volume de produtos que hoje em dia, graças a Deus, o mercado se expandiu e tem uma variedade de quase 100 lançamentos por mês, em todas as áreas de quadrinhos, que quando a gente começou em 86 não tinha 15 quadrinhos por mês. A gente hoje tem um mercado bem maior, bem mais amplo, uma variedade grande, né? E então o mercado deu essa expandida, e a gente também deu uma aumentada na loja por causa do acervo, que era muito grande e precisava de um espaço maior. Então nós temos aqui na loja 2 andares. Seguindo todos os protocolos de higiene, tivemos acesso a esta loja de quadrinhos, que possui cerca de 10 mil unidades, dos últimos lançamentos até os mais clássicos. Muitos colecionadores vinham até aqui garantir essas edições limitadas, pois essa loja é uma das poucas que tem um número grande de acervo de quadrinhos. O jeito agora é fazer todas essas edições chegar aos internautas de uma maneira diferente, mesmo de portas fechadas. Você tem ideia de quantos materiais você tem nessa loja? Envolvendo ao todo gibis, mangás, posters, action figures? A gente tem mais de 10 mil edições diferentes. São de 10 mil edições diferentes. Aqui mesmo no prédio, aqui a gente, no estoque, aqui a gente tem mais de 40 mil exemplares. Quantos clientes antes da pandemia vinham aqui mais ou menos? Você tem uma ideia? A gente tinha um atendimento na loja física de 40 a 50 por dia, de clientes que vinham, em média vai 45 pessoas por dia, tendo um pico de o dobro, de 90 a 100 pessoas aos sábados, e o resto era mais ou menos 45 pessoas durante os outros dias da semana. Hoje em dia, com o atendimento que a gente mudou, tem o sistema drive-thru, ou a pessoa compra pelo site e retira na loja, a gente está tendo uma média pela metade disso, de 20 a 25 clientes por dia, só que a gente está expandindo na área do e-commerce. As vendas online realizadas pela loja cresceram muito nos últimos meses. A fidelidade do público é o principal combate contra essa criptonita que assola os varejistas. Antes da pandemia, o gênero era o 5º mais lido no país. No ano passado, ele se tornou o 2º colocado, atrás apenas dos livros de romance. Primeiro é que as pessoas estão, logicamente, depois de um ano de pandemia, uma pandemia que se estende muito tempo aqui no caso do Brasil, todo mundo fica estressado, todo mundo está cansado, quer dizer, uma forma de você tentar aliviar a tensão, de você se divertir, é lendo, com certeza, uma história em quadrinhos. Que é uma forma de você se distrair, tá certo? Primeiro, e em segundo, de você criar alguma coisa também, a partir disso, como uma forma, inclusive, de exercitar o raciocínio e tal, tudo mais. Então, a primeira coisa é essa, ela ajuda muito durante a pandemia. Nessa situação da pandemia, eu acho que as editoras ganharam público, os revendedores ganharam público, então esse fica em casa ajudou a vender mais livros, com certeza, que até eu que vendo material na Amazon vendi muito mais durante o ano passado, assim, de repente começaram a florar pedidos. Então, do ponto de vista da pandemia para o mercado editorial,
É bom, mas isso pode ter criado outros hábitos também, né? Do cara pedir mais online, que pode ser uma coisa que aumente exponencialmente. Os quadrinhos, hoje em dia, eles estão indo para muitas mídias de grandes sucessos, né? Nós temos quadrinhos e mangás que vão para os animes, vão para os videogames, né? Que nem Naruto, é um grande sucesso. Eles relançaram Naruto 4 vezes. E quando ele chegou no Brasil, ele já era super conhecido. Tem um outro mangá que acabou de sair, Demon Slayer, que é um sucesso no Japão. Começou essa semana na Netflix, já está lá em cima no topo. E o mangá não para de vender, sabe? Então tem muita, assim, tem essa ligação com outras mídias é que também pode ter subido a elevação dos quadrinhos, né? Durante essa pandemia, muitos comerciantes preferiram fechar as lojas e optar pelo comércio online, o famoso e-commerce. Um deles é Guilherme dos Santos, dono da loja de gibis Animáfia, que falou pra gente as vantagens de se ter um comércio pela internet. A gente sempre tem loja física e com o tempo acabamos vinculando com online, que é a tendência, né, do momento, ter sempre uma loja online para alavancar as vendas. E devido ao início da pandemia, a gente estava negociando para renovar o contrato com onde a gente tinha, que era ali no centro de Santo André, no ABC, e o cara não quis negociação e eu falei, vou ir para as cabeças e tentar mesmo no online, que já estava uma crescente muito boa. A carga de serviço realmente aumentou bastante. Eu estou trabalhando de casa, eu tenho o conforto de querer parar um pouco cada 5 minutos e assistir uma televisão ou ver uma série de um episódio de, sei lá, de 20, 30 minutos que seja, mas não tem aquela obrigação de ficar, como eu falei, com a loja, tinha que manter a loja aberta, não tinha essa opção de pegar e fechar a loja para fazer outro tipo de coisa. Então, para mim, tá mais tranquilo. Então, aqui tenho um monte de serviço, graças a Deus tem bastante, mas assim, tô muito full de serviço, paro um pouquinho, vou lá, dou uma olhadinha aqui na varanda, vejo o povo na rua, vejo uma série e arejo a cabeça e mando pra pau. Metade do produto dos caras são produtos relacionados ao gibi, que não é a história em quadrinho em si. Então você vai sair de lá com o HQ, capa dura que você ia comprar, só que com uma camiseta que não estava prevista para você, no seu orçamento. Essa camiseta que não estava prevista no orçamento é o que aquece a economia. É o que aquece a economia das histórias em quadrinhos, é o que aquece a cultura geek e é o que faz todo esse círculo rodar. Uma maneira de combater essa crise é usando a própria comunicação, isso mesmo. É que a gente deve ficar em casa porque não assistimos uma série, um filme, fazemos comentários a respeito e depois mostramos no outro lado da tela. Vamos lá. Bom, olha só, o YouTube, né, é um canal importante onde, né, quem faz uma história em quadrinho pode transformar ela num vídeo, contar um pouco dela no YouTube, né, e também, tá certo, tentar transformar ela num, vamos dizer, num formato digital, né, de vídeo, tal, etc. E que pode ser muito mais barato do que você ir atrás de uma produtora para fazer isso, tal, tudo mais. Você vê que, por exemplo, tem muita gente hoje que comenta no YouTube filmes, séries, tal, né? E tem um público muito grande que assiste os comentários dessas pessoas. As pessoas estão assistindo, estão vendo uma série e tal e querem ver como é que está sendo, quais as análises estão sendo feitas, mas a mesma coisa vale em relação à história em quadrinhos. Infelizmente, o cenário em que nós vivemos não é um dos melhores. Entretanto, diante de tanto caos, as maneiras que os comerciantes vêm lidando com a situação soltam no ar de que uma nova esperança pode estar por vir após esse período de império maligno comandado por um vírus. E que o fim da era dos quadrinhos seja somente uma ideia, impossível de se realizar, até mesmo nos tempos mais difíceis como este. Existe uma pergunta por trás da sua que é: os quadrinhos físicos vão morrer? Não. Quadrinho físico nunca vai morrer, porque existe um cara chamado colecionador que nunca vai fazer com que isso morra. Só que a era digital ela está trazendo novos leitores. Esses novos leitores estão criando novas formas colaborativas até de produzir HQ. Você percebe que hoje em dia o digital ajuda tanto para anúncio quanto consumo, produção e exibição de tudo que você tem. Esse mercado de entretenimento é muito grande. Tá? Então eu queria dar uma mensagem otimista, tá certo? Apesar da pandemia agora estar nos deixando numa situação ruim, vão em frente. Vocês estão vendo quanto que o mercado está crescendo. Pensem no evento que vocês estavam fazendo, como que ele era alguns anos atrás, como ele é hoje imenso.
né? E isso é graças a vocês, é graças a quem produz histórias em quadrinhos, e vocês podem ver que todo mundo gosta muito disso.